Circuito Especial Enem 2013 está de volta. O primeiro e longo dia de provas já chegou ao fim. Neste momento, os candidatos avaliam os primeiros exames e se preparam para amanhã. E como o segundo dia pode ser o decisivo, nós vamos descobrir qual é o melhor jeito para se resolver uma prova. Quem vai nos ajudar é o coordenador pedagógico e professor de História, Geraldo Modesto. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Jennifer. Então, acabou o dia, as pessoas fizeram vários exames hoje, né? A prova um pouco extensa. O que você acha? A pessoa deve olhar o gabarito, deve fazer um balanço desse primeiro dia de prova ou não? Bola para frente, vamos pensar no amanhã. Jennifer, isso é muito pessoal. Tem algumas pessoas que elas se sentem muito mais tranquila olhando o gabarito e vendo a nota que ela teve. Outras, isso pode atrapalhar ela, que elas ficam nervosas. Então, depende muito de cada candidato. Então, melhor pensar se vale a pena olhar hoje, né? Com certeza. E você acha que a pessoa, assim, deve dar uma olhada na prova inteira, no geral, antes de iniciar a prova ou começar a fazer logo, não tentar ler toda a prova, não? Olha, é praticamente impossível você pegar a prova do Enem e lê-la toda para depois refazê-la. O tempo é muito contado, ainda mais no segundo dia, que você tem uma prova muito mais longa. Então, o ideal é você pegar a prova e já começar fazendo ela mesmo, sem lê-la toda. Hoje parece que amanhã, os candidatos vão ter prova de linguagens de suas tecnologias, né, que entra português, literatura estrangeira e redação, e matemática e suas tecnologias, duas matérias difíceis, e além da redação que gasta muito tempo. O que você acha? A pessoa deve ficar, no caso das questões da prova, ficar persistindo em cada uma ou ela deve procurar as mais fáceis, o que ela tiver domínio? Olha, eu acho que o ideal é quando você pega uma questão que você está tendo dificuldade, você pular para outra. Muitas vezes, até uma questão mais para frente, ela pode te ajudar a resolver aquela que ficou para trás. Então, acho que o ideal é, teve dificuldade, não fica preso naquela questão, não. Passa para outra, aquela que você for achando mais fácil, você vai fazendo. E vai pela área também, porque a gente tem matemática, português bem diferente. Aí é uma coisa bem complexa também, porque, na verdade, ele tem que dosar o tempo bem. Matemática, normalmente, demanda um tempo maior. Então, eu indico que a pessoa ela deve fazer aquilo que ela tem facilidade maior. Se você já pega uma disciplina, uma área que você tem uma dificuldade maior, você pode perder um tempo muito grande e isso te deixa nervoso. Então, eu sugiro que você vá para aquela que você tem uma facilidade maior. Se achar que é matemática, faça primeiro matemática. Se você achar que é português, primeiro português. Falar em dificuldade, todo mundo reclama muito de ter que fazer redação. Você acha que a pessoa faz antes a redação, fica livre ou deixa para fazer depois? Olha, a redação é o seguinte, o candidato que ele está habituado a fazê-la no período de 1 hora, que é o considerado ideal, tem uma facilidade de resolver a redação, eu acho que ele pode até deixá-la para o final. Já um candidato que ele tem uma dificuldade maior, que ele acaba demandando um tempo maior, eu acho que ele deveria se dedicar um pouco mais à redação primeiro. Até porque, na pior das hipóteses, as outras questões, se tiver em dúvida, você pode dar um chutinho ou outro que é um macete, mas o ideal, redação não tem como. Então, se você tem dificuldade, primeiro redação. E dá tempo ainda de se preparar para os temas, assim, dar uma pesquisada no jornal? Que dá. É um chute, né? Essa altura do campeonato, a prova é amanhã, você olhar isso agora é um chute, mas sempre tem algumas pessoas que gostam de dar aquela estudadinha final, de dar uma lida no jornal, pesquisar algum tema e às vezes dá sorte de ler alguma coisa sobre o que vai cair. Você tem algum palpite do que pode cair? Sinceridade, nenhum. Eu acho muito difícil. Eu acho que tem muitas coisas abrangentes, até pela minha área que eu sou de história, eu acho que aconteceu muita coisa interessante que pode cobrar, sobre a política mesmo, política internacional, sobre tecnologia, sociologia. Sinceridade, eu acho que é bem abrangente, viu? E no caso de revisão, as pessoas têm mania tanto para redação como até para prova. Comecei português, termino português, ou posso pular, voltar para matemática, dar um tempinho, tentar revisar a redação? Olha, o ideal é você escolher. Você foi fazer redação ou antes ou depois você terminar a redação. Passa ela limpo, depois que você liquidou a redação, aí você se concentra. Porque senão você fica muito perdido também no que você vai concentrar. Então, acho que o ideal, vou concentrar em matemática agora, deixa eu fazer as matemáticas. Encontrei uma difícil? Eu pulo ela, não tem problema, mas depois eu volto para a matemática. Salvo se tiver uma ou duas questões que eu estou tendo uma dificuldade enorme e eu não estou conseguindo sair delas, aí eu vou para outra área, vou para português, por exemplo, e faço todas. Mas só se for uma dificuldade muito grande. No geral, focar ou português primeiro, ou matemática primeiro, ou redação primeiro. E são 5h30, né, de prova. Como é que eu faço para dividir meu tempo? O ideal é que você consiga fazer a sua redação em 1 hora. E depende da pessoa, se você gasta um tempo maior ou não, mas o ideal, te sobra ainda 4h30 para você fazer 90 questões. Se você fizer uma divisão exata, você vai ter em torno de 3 minutos por questão. Então, cada questão você vai gastar em média 3 minutos se você fizer a sua redação em 1 hora.
Para finalizar, assim, o que você diria para quem vai fazer a prova amanhã? Olha, eu acho que nessa reta final agora é um pouco de tranquilidade. Se você estudou, você fez sua parte, né? Não adianta nada olhar isso agora. Você pode dar uma revisada, igual nós falamos, para a redação, né? Tem algumas pessoas que gostam daquela última revisadazinha final, um resumozinho. Mas, no geral, eu acho que agora é um pouco de tranquilidade, uma boa noite de sono, sabe? Essa preparação, ela não é só de conteúdo, ela é psicológica. Relaxar mesmo e agora ter confiança e seguir em frente, fazer a boa prova lá. Boa sorte para todo mundo, né? Boa sorte, boa prova. Eu falo sempre isso. Para quem não estudou, boa sorte. Para quem estudou, boa prova, né? Obrigada. Muito obrigada pela participação. O Circuito Especial Enem 2003 termina agora. Você acompanha a nossa cobertura ao longo desta noite e amanhã durante todo o dia no facebook.com/tvufmg. Nós voltamos com o circuito neste domingo. Até lá! Enquanto eu fico aqui pegando mais dicas sobre provas em geral com o professor.